Beleza, pessoal, vou fazer um vídeo com vocês aqui, vai ser um pouco diferente, tá? E é um vídeo que eu vou falar com vocês sobre máscaras cirúrgicas, para aquelas pessoas que querem investir nesse mercado, descobrir esse mercado, não sabe como começar, tá pensando como fazer. Eu vou passar todas as informações e eu vou dar alguns extras aqui, tá ok? Bora lá? Gente, para começar aqui eu quero explicar o seguinte, o que eu vou falar com vocês aqui, eu vou estar apresentando para vocês dois equipamentos aqui. Esses dois equipamentos que eu vou apresentar é a máquina de fazer máscaras cirúrgicas, tá? Lembrando que a gente tem todo o contato lá na Ásia para a produção. Esse é o melhor equipamento que se encontra no mercado hoje para a produção de máscaras cirúrgicas, tá ok? Temos a empresa que vai te atender tudo certinho, que você vai conseguir falar em português, tudo que você necessitar para adquirir um equipamento desse, montar a sua produção aqui, a gente vai estar te dando suporte para isso, tá ok? Gente, para quem é esse vídeo? Esse vídeo é para pessoas que querem realmente investir, que perceberam esse mercado agora. Então nesse momento está havendo muita confusão, tem gente que está achando, a partir de agora nós vamos fazer as máscaras brasileiras, vamos colocar 50 costureiras e nós vamos fazer máscara e vamos atender o país inteiro. Ainda que a gente quisesse, não tem condições de ser dessa forma, tá? Então para aqueles que pensam que vão produzir esse produto e colocar aí 20 máquinas de costura e colocar uma linha de produção para produzir para equipamento cirúrgico, ou seja, máscara cirúrgica, não é dessa forma. Então eu venho aqui para esclarecer vocês aqui e para te dar as informações corretas sobre isso. Lembrando que todas as informações aqui, eu tenho todas as bases técnicas de produção, catálogo, fornecedor, importador, importação, despachante no Brasil, todas essas informações para aqueles que se interessarem. E eu vou mostrar para vocês as diferenças entre costurar uma máscara cirúrgica por produção, como muitos estão pensando que é, e fazer a máscara cirúrgica, que não é costurar. Bora lá? Para começar, máscaras cirúrgicas não são costuradas, tá? Então eu vou apresentar para vocês de cara aqui duas máquinas. Vou pôr uma foto aqui no cantinho, ó. Aí vocês olham aí, nesse cantinho da tela aí vocês estão vendo duas máquinas, não são só essas duas máquinas. Aqueles que interessar, me procurem, tá? Meu e-mail é juliolufer@yahoo.com.br ou então na página Juliolufer no Facebook eu te passo o meu contato e converso com você, tá ok? Bom, vocês estão vendo a máquina de cima aqui, essa máquina de cima é a máquina de fazer a máscara. Então vocês estão vendo os rolos na parte de trás dela, até 4 camadas ali, e ela funciona da seguinte maneira: ela pega o rolo de tecido, que é tecido, não tecido, e faz toda a máscara. Ela corta, ela solda, ela já deixa prontinha, para que a máquina que está embaixo, que é a outra máquina, ela já faça o processo de colocação dos elásticos, ok? Com essas máquinas é necessário ter as esteiras, ter tudo direitinho para que o produto entre lá na frente sem contato humano e saia aqui embaixo na outra sem o contato humano, tá ok? Então isso aqui ficou entendido. Então a máquina, você só coloca lá o tecido, ajusta a máquina e ela vai produzir as máscaras sem necessidade de costura. Vou dar umas informações aqui, uns comparativos para vocês que estão pensando em montar isso, que eu tenho certeza, tem milhares de pessoas agora que estão falando comigo de máscara de 20 centavos, de 10 centavos, que produção de 1000 peças, isso e aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que não é a questão de costura, tá? Eu quero dar aqui de parabéns, durante esse momento de crise, só uma empresa, só uma escola eu vi ensinando a fazer uma máscara realmente, apesar de ser uma máscara feita em máquina de costura, era uma máscara que tinha uma certa segurança. Primeiro, havia o ambiente bem trabalhado, o profissional com o paramento certo, ou seja, vestido de forma coerente, o ambiente limpo. Então, primeira dica que eu vou dizer aqui, que uma confecção não pode ser
não pode ser uma confecção cheia de costureira que vai fazer máscara cirúrgica. Máscara cirúrgica não pode ter muito contato, não pode ser corta aqui, manda ali, manda para lá e manda para cá, não é dessa forma. Então tem muita gente, tem muitos polos de costura que está falando, agora nós vamos ser o maior polo de EPIs do país. Sim, podemos ser, mas temos que mudar o processo de produção. Então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês aqui, porque nem é coerente trabalhar com máquina de costura para poder dar conta dessa demanda. Vamos fazer a conta aqui? Vamos lá. Uma máquina, uma costureira faz 150 peças se ela for boa por dia. 150 peças, tá? Ponham isso aí na lógica de vocês. Agora vamos parar e vamos raciocinar nesse processo aqui. Essa máquina ela faz 120 peças por minuto. Ela faz 7.200 peças por hora. Deixa eu colocar minuto. Por hora. Por dia, trabalhando 8 horas, essa máquina tem a capacidade de produzir 56.600 peças. Se eu não errei na conta, eu acho que é isso mesmo, né? É isso. Bom, isso nós estamos falando de um turno de 8 horas. E aqui a gente tem poucos operadores, no máximo 1 ou 2. Agora vamos lá na confecção, como muita gente está pensando. Na confecção eu faço 150 peças por dia com uma costureira. Para que eu faça 7.600 peças, 7.200 peças por dia, eu tenho que ter 48 máquinas de costura e 48 costureiras na costura. Isso administrativamente é uma produção muito grande, né? É uma coisa muito grande até para se administrar na costura. 48 profissionais que você tem que fazer ele produzir exatamente isso. No caso da máquina, ela vai produzir exatamente isso. Em 1 hora ela vai te entregar a produção de 48 máquinas e 48 costureiras. Agora vamos falar em custo e benefício. Quase que isso aqui paga o valor da máquina. E é por isso que os chineses produziram caminhões, aviões e aviões, e nós ficamos aqui produzindo, tentando produzir máquinas de coisa. Então nós ficamos a ver navio. Então esse investimento é muito baixo. Para quem se dedica a esse tipo de investimento? Eu particularmente acho que hospitais poderiam ter escolas como escolas técnicas poderiam ter equipamentos como esse, escolas igual ali o Instituto de Cardiologia, tentei entrar em contato com eles e falar com alguém lá diretamente, conversei com algumas pessoas, mas não eram as pessoas coerentes, queriam montar um ateliê para produzir isso, não compensa, tá? Não vai dar uma produtividade muito grande, então nós temos que pensar na questão de produtividade. Então não adianta eu contratar 48 costureiras para ter uma produção de 1 hora de uma máquina dessa, né? Ainda vou ter mais 7 horas de produção por dia, enquanto uma costureira está aqui. Então vou fazer 7 vezes mais com isso. Isso é se as costureiras todas trabalharem no mesmo limite. Outra coisa que é diferente, que com 48 profissionais trabalhando dentro de uma linha de produção, tá? Nós temos esse produto rodando em muitas mãos e em muitos lugares ao mesmo tempo. Então nós temos talhação, depois nós temos que levar para costura, depois da costura nós temos problema com óleo, com mecânica, com isso, com aquilo. Então o produto não vai ficar esterilizado. Então para aqueles que pensam que confecção de máscaras cirúrgicas é a mesma coisa, não é. Júlio, mas aí nós tivemos aí o problema de contaminação lá na China. Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre China. China são milhares de produtores. Nós não temos o controle de produção lá e nós não temos as mesmas regras de vigilância sanitária e as mesmas coisas. Então, para nós colocar uma máquina dessa no Brasil é muito mais negócio que nós ir lá na China comprar. Porque primeiro a gente tem um produto controlado seguindo as normas que a gente quer e definiu, que os profissionais médicos daqui definiram, tá? Então eu achei a coisa mais coerente, a informação mais coerente do Instituto de Cardiologia, lá do Distrito Federal, tá? Era o que eu ia tentar passar para algumas pessoas e naquele momento não dava. Gente, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, agora no final, agora, tá? E aí é o seguinte, esses vídeos eu vou pedir desculpa, porque foi no momento de desespero que eu pedi para o meu fornecedor enviar para mim esse vídeo lá
naquele momento que estava produzindo por um mundo inteiro, então ele não tinha como fazer, e eu pedi que ele fizesse nem que fosse com o celular para me trazer a informação aqui. Infelizmente, tentei conversar com vários órgãos e ninguém ouviu. Tá? Mas esse tipo de produto é o produto que nós precisamos, esse é o tipo de produção que nós precisamos para colocar no Brasil. Ah, mas tem que ser trabalhar igual lá? Não. Nós precisamos do equipamento para nós colocarmos no padrão que a gente precisa no Brasil. Então aqueles que precisam de informação, que são pessoas que realmente se interessam por esse tipo de coisa, se não tem o contato, se não sabe como olhar isso e tal, entre em contato comigo. A gente vai dar esse suporte tanto na compra, quanto na hora da entrega, quanto no despacho, tanto quanto aqui, né, com a questão despachante, com receita, com estudo, para você ter o produto aqui sem dor de cabeça nenhuma, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Eu fiz aqui um resumo bem básico, mas vocês vão olhar agora no vídeo, vocês vão ver que realmente é isso que eu estou falando com vocês. Então ficou a dica aí. Eu não vou passar mais informações técnicas, gente, eu estou até com o catálogo aqui, mas não faço função. Então só para aqueles que tiverem necessidade, entrem em contato comigo e eu vou passar as minhas informações e as condições certinhas, tudo direitinho, para que você não compre errado. Outra coisa, quando vocês falam máscara chinesa, deu problema, isso e aquilo, há muitos anos no Brasil é o equipamento que a gente estava. O que pode ter dado problema é porque nós estávamos com muita importação e ter essa contaminação aí, não sei o que. Mas o que nós precisamos é produzir isso no Brasil e ter controle disso. Então esse é o caminho mais certo. Para aquele que quer investir, esse é o equipamento certo. Quer comprar um equipamento assim? Não sabe como fazer, não tem o contato certo, conversa comigo, eu vou colocar em contato, vamos olhar as condições direitinho e nós vamos trazer as coisas da forma mais séria. Lembrando que não é um agente que está lá, alguém que está na Ásia que vai sair correndo, é uma empresa que vai te prestar todos, é uma parceria que a gente tem, é um parceiro que eu já tenho há muito tempo, tá? Uma empresa confiável, registrada, tudo direitinho, que vai estar acompanhando, comprando equipamento, cobrando o tempo de entrega, trazendo o equipamento sem defeito, garantindo peça de reposição. Então tudo isso tem que ser conversado antes. Então para você fazer uma cotação sobre isso, você tem que realmente estar interessado nesse tipo de coisa. Mas eu aviso, o mercado está aí, temos que produzir no Brasil, não podemos ficar mais na mão de estar importando de última hora, e isso serviu para nós aprendermos. Então também serve para se esclarecer aqui, que não é e nunca vamos dar uma produção de uma confecção produzindo isso aqui. Né? Então nós precisamos de alguém que, o governo, prefeituras, isso não é um investimento de sete cabeças. Então se você é prefeito de uma cidade pequena, quer ter um produto para ter aí na sua cidade, conversa com a gente. Se você é um político, conversa com a gente. Se você é um cara que quer investir nisso aí, não é um ambiente enorme, precisamos de ambientes corretos. Se você precisa até do ambiente que padronize esse ambiente, até a empresa de design, tudo direitinho para te dar essa informação, para te prestar esse serviço, eu tenho para poder fornecer. Eu tentei fornecer essa informação até mesmo para órgãos governamentais, queria ajudar, né? Mas infelizmente estava aquele desespero todo e não consegui, né? Mas fica aqui, gente, o vídeo para vocês. Esse é o equipamento que é utilizado, tá? E nós podemos produzir no Brasil sim, não tem dor de cabeça nenhuma, tá ok? Abraço para vocês, fiquem com Deus e fui, tchau!